sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade ao estudo desse belíssimo livro, Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós temos sempre falando que esse livro, ele versa sobre questões que estão no livro dos médiuns, que, na verdade, esse grande manual, né, para os médiuns e os evocadores, a gente sempre coloca a leitura da página de rosto, então ele tem dois nomes, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E a gente sempre considera, né, o senso comum considera como médium aquele que apresenta ostensivamente algum fenômeno, embora este não seja o conceito doutrinário. Dentro do conceito doutrinário, lá na questão 159, que é muito repetida, Kardec nos fala: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então esta é a posição, é a visualização, né? é o conceito que os espíritos dão. E sentir no grau qualquer pode ser de uma forma ostensiva ou não. É ser influenciado. Essa característica de ser influenciado é nossa. É nossa porque está na lei de sociedade. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, eu posso falar assim, eu não preciso estudar Livro dos Médiuns, porque afinal de contas eu não sinto nada. Mas ele fala Guia dos Médiuns ou dos evocadores. Eu adoro isso, gente, porque evocar é chamar. E quem de nós não chama os espíritos em algum momento da sua vida? E é muito lindo que nós evocamos os espíritos independente de configuração religiosa. Nós temos essa questão que está inata. Existem seres superiores a nós. Nós, na nossa fragilidade, necessitamos de ajuda. Então, chamar, evocar, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E é nisto que esse livro é o grande manual para nós. Infelizmente, alguns de nós falam assim, eu já estudei. E a gente vai vendo, e é muito legal, quando nos nossos programas da Rádio Rio de Janeiro, sempre aparecendo essa revisão, essa retomada, porque a doutrina espírita, ela vem para dar resposta na nossa vida, para nos ajudar a orientar o pensamento. Então, nós sempre temos desafios novos, questões novas, que merecem ser analisadas. Então, o Livro dos Médiuns é livro para sempre. E hoje, Emmanuel vai analisar a questão 216 de O Livro dos Médiuns, que está exatamente no capítulo 17, que vai falar da formação dos médiuns. E a questão 216, Kardec fala o seguinte: suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que ele seja, numa palavra, o que se chama de médium feito. Seria um grande erro da sua parte acreditar-se dispensado de qualquer outra instrução. Ele apenas venceu uma resistência material, mas é então que começam para ele as verdadeiras dificuldades, e que mais do que nunca ele necessita dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se desejar voar muito cedo com as suas próprias asas, não tardará a ser vítima dos espíritos mentirosos, que procurarão explorar
a sua presunção. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. E é interessantíssimo e merece o nosso cuidado esta questão que Kardec traz. Olha só, gente, o que normalmente se chama de médium feito, na verdade ele não chama e a doutrina não fala isso não. Mas a gente às vezes considera o médium feito aquele com uma grande facilidade na execução do fenômeno, não é que tem a facilidade. E isso vai acontecendo mesmo pela própria experiência, pelo próprio treinamento, pela própria frequência, pela assiduidade. Mas aí ele coloca que nesse momento em que o fenômeno ocorre de uma forma natural comigo, eu não posso, seria um grande erro eu falar assim, bem, agora eu não preciso aprender mais nada. Meus amigos, e quantos médiuns que após a sua formação não estudam mais? Alguns até, gente, a gente tem, graças a Deus, nas casas espíritas, os estudos coletivos, que são, além de uma possibilidade de nós trocarmos, compartilharmos, estarmos junto com o outro, é interessante com os outros encarnados e desencarnados, que essa é a característica do estudo, agregar, agrupar, a gente tem uma proteção, não é? Tem uma ampliação do nosso conhecimento, uma ampliação do nosso sentimento. Mas alguns até não posso, não tem dificuldade, não tenho mais um dia para estudar na casa espírita. Aí o médium se exime de estudar. Muitas vezes ele lê o seu evangelho de manhã cedinho, faz a sua prece e a partir daí ele se exime de estudar. E a gente tem, eu sempre falo da importância da nossa rádio nesse estudo sistematizado através do programa Luz na Penumbra. E é muito bom, meus amigos, porque não é só, mas eu não posso ouvir naquele horário. Mas o programa está aí, disponível na internet. Então a gente pode ir passo a passo, desde a primeira página até a última, das obras básicas, porque a gente precisa, médium precisa respirar Kardec. Nós somos médiuns espíritas. Então, a palavra da codificação precisa estar em nós. E mais, né? Quando ele vai falando aqui, o conselho da prudência e da experiência. Então a gente tem as reuniões públicas, que maravilha, porque a reunião pública, ela vai assim contextualizando os temas trazidos pela codificação, é muito bom. Eu estou em casa, olha os programas de debate, discussões, de estudos, que vem também nos ajudando. O estudo da obra de André Luiz, os autores, né, que vem Pedro Camargo, Vinícius, que vem trazendo temas para nós, que vai clareando, a gente vai ajustando o nosso pensamento. Porque ele coloca, se a gente se afastar dos conselhos da prudência e da experiência, a gente pode cair nessas 1000 armadilhas que vão ser preparadas, é claro. O médium está produzindo, então vai ter essas armadilhas. E aí, se a gente desejar voar com as nossas próprias asas, a gente vai ser vítima, olha que coisa séria, dos espíritos mentirosos que procurarão explorar a sua presunção. Então, queridos, médium é servidor, é trabalhador. E ninguém trabalha sozinho. Então, a presunção de saber tudo, de não precisar de orientação de ninguém, de julgar todo mundo, de se isolar, é algo muito sério. E aí, Emmanuel, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, na reunião pública de 26 de agosto de 1960, ele analisou esse texto de Kardec, numa página intitulada Discernimento, que está no livro Seara dos Médiuns, e nós estamos no programa número 62. Ele diz assim: encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. E aqui ele já traz algumas questões. Primeiro, a prática do bem.
A mediunidade, ela tem que ser produtiva. Ela é um movimento de prática do bem. Agora, a prática do bem com quem? Na cooperação com os instrutores desencarnados. Então, os espíritos que vêm, através da mediunidade, trazer as instruções, eles são companheiros ligados ao bem. Claro que a instrução, né, é ligada ao bem. E aí o médium não pode esquecer o imperativo da educação. E esta palavra aí é fantástica, gente. É uma educação contínua. Por isso que Kardec tem o cuidado, quando ele fala, chamam de médium feito. Ele não chama disso. Porque feito dá a ideia que está pronto e acabou. Mas não acabou, não. Nós não somos perfectíveis. Não estamos no movimento evolutivo. Então, essa questão da educação mediúnica é para sempre. É capítulo que não pode ser esquecido por nenhum de nós médiuns. E ele continua dizendo, não será somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito um cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Amigos, que importância tem esse trecho? E amigos, para discernir é necessário saber. Não é necessário conhecer, é a base de tudo. Como é que eu sei o que é azul, o que é o amarelo? É porque um dia eu aprendi que o nome da cor é azul, o nome da cor é amarela. E assim, quando se trata de comunidade, do mundo espiritual, e o médium, ele é o intermediário entre os espíritos, há de haver o discernimento. Então, amigos, por exemplo, chega a criatura e diz, eu quero um passe. Eu lembro que uma vez eu passei por essa situação com um médium bem experiente, eu estava começando, e aí a pessoa assim, não, peraí, um passe não é assim não, tem que haver uma harmonização, tem que haver isso. Então, olha o médium usando a cabeça. E com certeza, naquele momento, a própria harmonização do ambiente resolveu o desconforto que eu estava sentindo. Eu estou falando do passe, que é uma tarefa, assim, quase inicial, né? É uma tarefa de recepção, de abraço no trabalho mediúnico. Então, eu tenho que ter discernimento, porque senão eu jogo o meu sentimento apenas e acabo, muitas vezes, sendo um elemento de prejuízo, até dentro da casa espírita. E é isso que a gente está aprendendo, né? A ser um elemento útil. Quando eu falo útil, não quer dizer com destaque, não. Mas alguém que vai somar, que vai ajudar. E continua, então, Emmanuel a nos falar nessa lição intitulada Discernimento, em que ele fala sobre a questão 216, que foi oferecida na reunião, foi trazida na reunião pública de 26 de agosto de 1960. E ele diz, coração e cérebro sintonizados na criatura assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. E a gente tem muitos exemplos. Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela fala sobre o beletrista, que é um espírito que aparece e ela tem a sensibilidade de percebê-lo, né? Assim, em totalidade, descreve detalhes, tudo isso, e ela vê a configuração do espírito assim, materialmente, ele chamaria atenção. Bem trajado, bem falante, alguém culto, né? Tudo isso. Mas ela percebe que o componente espiritual, o conteúdo espiritual que ele trazia não era edificante. Olha o discernimento. Ele a tratava de excelência. Ele tratava os espíritos como criaturas excelentes. Quer dizer, tem até esse envolvimento da delicadeza, da educação, mas ela não se fia só nisso. Ela, porque tem o conteúdo, tem o estudo, tem o discernimento, ela fala assim, não,
Então isto não é algo útil. E a mediunidade é para aquilo que for útil. Então Emmanuel continua nos falando. Tornemos ao domínio da imagem, para a clareza do assunto. Então ele está falando cérebro e coração. Ele diz assim: operar o relapso não encontra chefe nobre. Isso ele tem que ter cuidado, né? Gente que reclama de tudo é sinal que tem alguma questão íntima que está sendo incomodada, não é? Escrevente inculto não se laureia em prova de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. O aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, tanto quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. E é muito importante, desde Emmanuel falando da parceria, gente. O médium não ser um instrumento totalmente passivo. Ele tem que oferecer alguma coisa àquele espírito que o assiste. E o espírito que o assessora, que ele pode, né, aproveitar dos elementos de que o médium dispõe. Tanto os elementos no setor do conhecimento, na parte da intelectualidade, quanto na parte da moralidade, dos sentimentos também. É claro, amigos, e eu falo assim, de experiência própria, a gente percebe, vamos colocar assim, um grande delay, né? Uma grande distância, muitas vezes, entre o sentimento do espírito e o seu sentimento, o conhecimento do espírito e o seu conhecimento. Mas, pelo menos, eu estou oferecendo alguma coisa. Lembrando de Jesus, no episódio da multiplicação dos pães. Quantos pães tendes? Às vezes são 2 pãezinhos, 3 peixinhos, né? O que a gente tem é pouco, mas pelo menos ele está se esforçando por oferecer nada, alguma coisa, porque do nada só Deus, gente. E aí a gente acaba entrando naquela ideia do maravilhoso, do sobrenatural, né? Que é uma ideia muito equivocada, né? Muito equivocada mesmo. E Emmanuel, no último bloco de ideias, ele vai nos ajudando a pensar, dizendo assim: tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Olha que interessante. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. Que beleza, hein, meu? E vamos pensar nisso, burilamento, né? A gente vai se afinando a tarefa, vai se afinando a casa espírita, vai se afinando ao bem, vai se afinando a Jesus. A gente, aos poucos, a gente vai gostando de ser médium, a gente vai gostando do trabalho, né? Isso é com o tempo. Disciplina é quando alguém exige, mas aí você tem que estar presente, você tem assiduidade, pontualidade, não é implicância, gente. São hábitos novos que eu vou incorporando à vida. Eu vou aprendendo a renunciar a certas questões. Eu vou aprendendo, né, o valor do suor no trabalho, tanto que as nossas atividades mediúnicas, nossa casa espírita quase sempre, além do trabalho mediúnico, eu tenho uma outra tarefa na casa. E essa outra tarefa vai exigir de mim tempo, vai exigir de mim a habilidade, aprendizado, né? Então, tudo isso é o suor, né? Tudo isto vai fazer com que a tarefa seja sustentada através do tempo. O que vai dar sustentação? É justamente o alinhamento do nosso objetivo pessoal com o objetivo da tarefa, com o objetivo da doutrina da casa do bem. E continua Emmanuel a nos falar: a educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Olha só, discernimento é isso. Eu tenho tempo, eu tenho corpo, eu tenho fluido.
eu tenho possibilidade, eu tenho conhecimento. Como é que eu estou administrando, gerenciando tudo isso? E aí, gente, o discernimento vai me trazer assim, o conhecimento é a meu favor. Quando alguém me pede alguma coisa, não é a ajuda simplesmente ao outro, ou estão roubando meu tempo, a minha vida, não. É a meu favor. Então a mediunidade, a doutrina, ela vai nos dando uma visão de futuro, do nosso futuro, da nossa vida, daquilo que realmente vale a pena. E Emmanuel encerra nos falando assim: é por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável advertência: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então esse amor, ele vai nascer da convivência, do trabalho, da renúncia, né? Do burilamento, da disciplina. A gente vai tendo essa relação entre nós. E a instrução é o motivo, né? A gente não vai para a casa espírita como um ponte. A gente vai para a casa espírita porque a gente tem um objetivo. O objetivo de trabalho. Isso não quer dizer, gente, que seja desagradável, porque o trabalho é algo agradável. Mas para eu achar que o trabalho é agradável, eu tenho que conhecer, eu tenho que me integrar, né? Eu tenho que procurar estar alinhado, desculpa a repetição da palavra, aos objetivos da minha reencarnação. Vamos lembrar da questão 132. Eu nasci para progredir. Eu reencarnei para progredir. Eu reencarnei e eu tenho na reencarnação todo o suporte para cumprir o meu papel na obra da criação. E para isto, eu estou me habilitando a utilizar o meu livre-arbítrio de forma cada vez mais efetiva e afetiva. E a mediunidade, ela surge assim na minha vida. É nesse contato com irmãos maiores. Com eles, eu aprendo até a meta, ir para frente. E no contato com aqueles irmãos menores, os irmãos mais sofridos, os irmãos desorientados, eu vou aprendendo a me orientar também. Eu vou aprendendo a ver que muitas vezes eu continuar com aquela mesma linha de pensamento, de sentimento, com aquela mesma linha de desorganização mental, de desprezo pela minha própria vida, desprezo pelas oportunidades, pelos brindes que Deus me dá a cada momento, eu estou vendo qual será o meu futuro. Então, meus amigos, que a gente possa ver no exercício da mediunidade a possibilidade de um futuro feliz, pelo autoconhecimento e pelo relacionamento, pelo gosto do bem que a tarefa vai trazendo a todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.